Ok, pessoal, vamos lá agora para o campo elétrico uniforme. Olha, no vídeo anterior, a gente viu que o campo elétrico gerado por carga pontual muda com a distância. À medida que a gente se afasta da carga pontual, da carga que gera o campo elétrico, a intensidade desse campo elétrico diminui. Agora a gente vai ver a situação em que a intensidade do campo elétrico não muda com a distância, quando o campo elétrico é uniforme. Para representar essa situação aqui para você, imagine uma placa carregada com carga positiva, e aí você já sabe que se a placa tem carga positiva, as linhas de campo elétrico são de afastamento. As linhas estão se afastando da placa, né? E você sabe também que a intensidade do campo elétrico depende da concentração de linhas próximo, né, ao redor dessa carga. Então veja que interessante. Faz de conta que eu pego uma região aqui, bem pertinho da placa, vou chamar essa região de R1, e faz de conta que eu pegue outra região aqui, ó, um pouquinho mais distante da placa, que eu vou chamar de região R2. Gente, tanto na região R1 quanto na região R2, as linhas não estão mais concentradas, nem menos concentradas, percebem? A concentração de linhas de força do campo elétrico é a mesma, tanto em R1 quanto em R2. Então, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico na região R1 é a mesma intensidade do campo elétrico na região R2. O mesmo aconteceria se eu desenhasse aqui uma terceira região para a gente analisar se as linhas estariam mais ou menos concentradas. São as mesmas quantidades, é a mesma quantidade de linha na mesma área, né, na mesma quantidade de metros quadrados. Então as linhas não estão nem mais concentradas, nem menos concentradas em nenhuma das três regiões. Por isso a gente diz que nesse caso o campo elétrico é uniforme. Tanto faz o campo elétrico na região R1, como o campo elétrico na região R2, como o campo elétrico na região R3. Esses três campos elétricos têm a mesma intensidade, porque as linhas não estão nem se afastando, nem se distanciando umas das outras, né? As linhas não estão ficando mais concentradas, nem menos concentradas. As linhas são paralelas. Então, nesse caso, o campo elétrico é uniforme. O módulo do campo elétrico não muda. Bacana, né? Mas, professor, então isso quer dizer que eu não posso calcular o campo elétrico com aquela equação, né? Com aquela fórmula K0, módulo de Q sobre D ao quadrado. Não, não pode. Essa expressão aqui não serve para esse campo elétrico uniforme, porque esse campo elétrico não está, né, variando com a distância. Essa expressão só serve para o caso em que o campo elétrico varia com a distância. E que caso é esse mesmo? É aquele caso em que o campo elétrico é gerado por uma carga pontual, por uma carga pontiforme, certo? Aqui a carga não é pontual, a carga tem uma dimensão, tem uma área, né? Ela é uma placa, essa carga aqui. Então o campo elétrico não é gerado, não é igual ao campo gerado por carga pontiforme, certo? Mas, prof, o que interfere então nesse campo elétrico? Como é que eu faço para calcular o campo elétrico nesse caso? Veja, o que vai influenciar no valor do campo elétrico nesse caso são basicamente duas coisas. Primeiro, a quantidade de coulombs por metro quadrado que existe nessa placa. Então, a gente chama isso, a quantidade de coulombs por metro quadrado, de densidade de carga da placa. A densidade de carga da placa é o que vai influenciar. Então, faz de conta que eu pegue aqui, ó, um espacinho, né, sei lá, com 1 metro quadrado, e aí eu calculo, né, a quantidade de carga que tem aqui, né, nesse metro quadrado. Então, eu vou encontrar a densidade de carga na placa. Ela vai interferir na quantidade de linhas, né, que saem da placa, né, obviamente, a quantidade de carga interfere na quantidade de linhas que saem da placa, nesse caso, porque a placa é positiva. E o meio onde a placa está também interfere no módulo desse campo elétrico, porque cada meio tem uma constante chamada rigidez dielétrica. Cada meio tem uma propriedade elétrica chamada rigidez dielétrica. Nos meios bons condutores, essa rigidez dielétrica é baixa, né? Nos bons condutores, a rigidez é baixa. E nos bons isolantes, a rigidez é alta, beleza? Então, a rigidez dielétrica é representada por esse epsilon, também vai interferir nesse campo elétrico. Então, para calcular o módulo do campo elétrico nessa situação, o campo elétrico gerado por uma placa, o campo elétrico uniforme, a gente divide a densidade de carga na placa por 2 vezes a rigidez dielétrica do meio. Densidade de carga dividido por 2 vezes a rigidez dielétrica do meio. É o sigma dividido por 2 epsilon.
Então é assim que a gente calcula o campo elétrico no caso do campo elétrico uniforme. Ou então a gente pode usar aquela relação geral para campo elétrico, né? O campo elétrico, vamos supor então que eu boto uma carguinha de prova bem aqui assim, ó. Então agora eu tenho uma carguinha de prova Qzinho experimentando esse campo elétrico gerado por essa placa. Então eu posso calcular o campo elétrico usando a carga de prova. O campo elétrico que a carga de prova sente é o valor da força elétrica que ela sente dividido pelo módulo da carga. A questão já tem que lhe dar, né? O valor da força elétrica, beleza? Então, força elétrica dividido pelo módulo da carga. Essa é uma fórmula geral. Isso daqui é uma fórmula geral. Detalhe, para calcular essa força elétrica, você não pode usar a lei de Coulomb, por isso que eu disse que é a questão que tem que lidar, né? E essa aqui é a fórmula para o céu. O que é céu, professor? É o campo elétrico uniforme. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, bote nos comentários ou procure a gente nas redes sociais que a gente ajuda você com certeza, tá certo? Compartilhe o vídeo para quem você achar que precisa, entender o campo elétrico uniforme. Qualquer sugestão também é só chegar e dizer pra gente. Tchau!